Shiur de hoje, Teshuvah. Estamos agora no mês de Elul, o mês antes de Rosh Hashanah, quando todos sabemos que devemos fazer Teshuvah, nos arrepender. Se a gente pegar o Mahzor e ler a tradução da reza do Rosh Hashanah, imediatamente a gente vai procurar aquela frase fortíssima que se encontra no Musaf, na segunda prece do dia de Rosh Hashanah, que diz o seguinte: o teshuvah, o tefilá, o tzedakah, mavirin etro agzerá, que teshuvah, tefilá e tzedakah, geralmente traduzidos como arrependimento, reza e caridade, eliminam todo e qualquer mau decreto que possa cair sobre nós. Essa frase está no Netane Tokef. Em si é um parágrafo muito especial. A gente vai contar a história do Netane Tokef um pouco mais para frente, em outra aula, se Deus quiser. Mas o que chama a atenção dessa frase... Oi, Silvio, boa noite. O que chama a atenção dessa frase é que a tradução está errada. Pelo menos as 3 primeiras palavras estão erradas. Teshuvah não é arrependimento, tefilá não é reza, e tzedakah não é caridade. Então, se Deus quiser, nas próximas 3 semanas, hoje e as próximas 2, a gente vai abordar cada um desses conceitos, como que geralmente a gente fala de arrependimento, que é o tema de hoje, e não é arrependimento, teshuvah. E a gente vai ver por quê. Primeiro, o mês de Elul, nós nos encontramos hoje foi o dia 4, o mês de Elul, ele é Rashei Tevot, ele é... Me fugiu agora a palavra, como chama Rashei Tevot, acróstico. Elul é acróstico de algumas frases, cada uma delas é relacionada ou a Teshuvah, ou a Tefilá, ou a Tzedakah. Sobre Teshuvah, temos a frase Umal Hashem Elokecha et levavecha ve'et levav zarecha, que Deus vai fazer uma circuncisão no nosso coração, et levavecha, no teu coração, ve'et levav, e no coração do teu próximo. Forma a primeira letra de cada uma das palavras da frase, forma o nome de Elul. E a circuncisão no coração representa a Teshuvah, o retorno, o maior retorno que vai acontecer quando o Mashiach chegar. Bom, o que é Teshuvah? Quando a gente fala de Teshuvah, imediatamente as pessoas pensam em ser uma nova pessoa, certo? Se eu digo que Teshuvah muda o julgamento, que é o que diz a frase no Netane Tokef, Mavirim etro agzerá, ele tira, acaba com o mau decreto. Então Teshuvah quer dizer eu vou ser uma nova pessoa. Eu me arrependo de tudo o que eu fiz até agora, e a partir de agora eu sou outra pessoa. Existe o Levi de até o mês de Elul, e o Levi de agora em diante vai ser irreconhecível. Existem alguns problemas nisso. Teshuvah, primeiro, a gente olha para as pessoas. As pessoas fazem erros. A princípio, o mundo foi criado para não aceitar erros. Deus criou o mundo, no primeiro mundo, somente com gvurá, somente com severidade. A gente falou disso lá atrás, quando estudamos sobre a Sefirot. E não existiria lugar para um pecador retornar a se arrepender. Existe um problema muito grande nisso, o mundo não ia aguentar. Está escrito que não tem uma pessoa no mundo que não peca. E se a gente fecha as portas para o pecador, a gente fala, olha, você não tem lugar aqui, isso pode terminar em coisas muito graves. Existia na época do Talmud um rabino chamado Rabbi Shua ben Perachia. Ele é mencionado na Ética dos Pais, no Pirkei Avot. E ele estava viajando com um aluno dele. E uma vez, assim conta o Talmud, uma vez eles estavam numa estalagem. E estalagem em aramaico é arsania. Estalagem, mas também arsania pode ser traduzido como estalajadeira. Quer dizer, a dona da estalagem. E aí o Rabbi Shua ben Perachia falou que quão bela é essa estalagem, Manaé arsania azul. E o aluno dele falou, bela? Olha o olho dela, ela tem um olho um pouco feio. Aí o mestre falou, que você entendeu que eu estava falando da mulher?
Eu estava falando do local, que é magnífico. Você, meu aluno, está estudando para ser um grande rabino e você presta atenção. Onde que está a tua mente? Você deveria ser alguém mais elevado. Pois bem, esse aluno, o mestre, então, da Beshua, fechou as portas para esse aluno. Tem algumas opiniões de exatamente o que aconteceu, mas dizem que colocou ele em Herem, quer dizer, excomungou ele. Foi esse aluno, começou outros rituais, e ele é o pai do cristianismo, Lehavdei. O Talmud conta de onde veio o cristianismo, Yeshu, tudo isso. Ele foi um aluno que fecharam as portas para ele. Então, de certa forma, por culpa do mestre dele, que falou, você fez um erro terrível, que hoje em dia, perdão falar, mas isso não passa nem na nossa lista de pecadinhos, perceber se o olho de uma mulher é meio torto ou não, isso não é nada. Mas naquela época o mestre foi tão rigoroso, que olha no que desencadeou. Em toda uma religião, que de acordo com Maimônides é uma religião de idolatria, quer dizer, tudo isso porque fecharam as portas para um pecado. Não vamos discutir agora o tamanho do pecado, mas só por conta disso aconteceu tudo que veio depois, inclusive Inquisição, tudo isso é devido a esse fato. Fecharam a porta na cara de alguém. Pois bem, então a gente vê que sim, o mundo não aguenta sem tchuvá, sem aceitar alguém que fez algo errado. Pelo contrário, a pessoa tem sempre aquela oportunidade. Agora, a história da tchuvá. Qual a história? De onde veio? Como era antigamente? Então, antigamente, as pessoas, a tchuvá era a seguinte, a pessoa fazia jejum, depende do pecado, ele tinha que fazer tantos dias de jejum. A pessoa podia sentar, pegar um chicote e ficar se batendo, se autoflagelando. Existia outro conceito de galut, de autoexílio. Isso acontecia muito, pessoas que queriam se aprimorar, saíam andando pela Europa, pela Rússia, locais frios, não sabiam onde iam dormir à noite. Tudo isso como uma tchuvá, como auto-refinamento, porque a mentalidade é a seguinte, se eu tive um prazer, eu aproveitei de algo que eu não deveria, então meu corpo se sentiu bem, agora eu tenho que penalizar ele a ponto de eu perder esse prazer. Quer dizer, eu estou pagando, eu estou retirando o prazer do meu corpo até o ponto de eu falar que não valeu a pena aquele pecado. Era assim que se fazia antigamente. Logo, a mentalidade era se transformar. Quer dizer, eu me castiguei tanto que é impossível eu seguir sendo a mesma pessoa depois disso. Eu estou machucado fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, eu já sou outra pessoa. Baruch Hashem, veio a Hassidut e mudou esse panorama. Acabou. Tchuvá não é assim que se faz. Inclusive no Tânia a gente encontra como o primeiro Rebbe de Lubavitch desincentivar o jejum, o autoflagelo. Pelo contrário, a pessoa tem que trocar jejuns por tzedakah. Entre parênteses, qual a lógica da tzedakah? Substituir o jejum, porque o jejum eu deixo de comer algo que se tornaria minha carne. Com a tzedakah eu pego esse dinheiro, em vez de comprar comida para mim, eu estou ajudando outra pessoa. Então o sentido é que vai faltar no meu corpo, por assim dizer. Mas obviamente de uma forma muito mais suave. No jejum que houve agora há pouco, dia 17 de Tammuz, por conta do coronavírus, muitos rabinos falaram que não é para jejuar. Inclusive existem proibições em jejuar em caso de perigo. Então a pessoa pode trocar isso por tzedakah. Certa vez, tinha um Hassid, que ele viu um judeu lá jejuando para compensar um pecado. Sofrendo. Jejum para compensar pecado não era jejum intermitente, para fazer dieta e automaticamente pagar algum pecado. Não, era difícil, vários dias. E aí esse Hassid viu outro judeu lá jejuando. Ele falou, me explica aqui a lógica. Você olhou para algo que não devia. Você escutou o que não devia. Você comeu ou falou o que não devia. Quer dizer, você pecou com os olhos, com o ouvido, com a boca. E o coitado do estômago que está pagando a conta? Por que isso? Quer dizer, qual é a relação entre o sofrimento da tua pele, se você se chicotear, se você fazer jejum, o sofrimento do teu corpo? Qual é a relação disso com o pecado que você fez?
A gente sabe que principalmente em Hinur, em educação de crianças, quando a gente tem que penalizar uma criança, depende da criança, isso tem que acontecer muito, mas a pena, o castigo tem que ser de acordo com o que ele fez. Eu não vou penalizar uma criança que fez bagunça na classe e que ele não vai depois comer o lanche. O que tem a ver uma coisa com outra? Como que ele vai aprender disso? Então, realmente, o jejum para apagar um pecado não dá certo. E de novo mencionando, os jejuns que a gente faz, que temos durante o ano, o jejum de Esther, Yom Kippur, não é para apagar pecado. O de Yom Kippur, como a gente mencionou semana passada, é porque estamos mais elevados, estamos num nível de anjo que o comer deveria incomodar a gente. Tudo bem que no final do jejum a matemática começa a mudar um pouco. Mas quer dizer, somos tão elevados que a gente não precisa comer. E em Tisha B'Av, no dia 9 de Av, a gente está tão triste que a gente não consegue comer pela destruição do templo. Mas não é para pagar pecado. Hassidut fala que não é essa a mentalidade, não existe isso. Uma época isso servia, hoje já não mais. Como diz um outro Hassid, que encontrou alguém também jejuando, e falou o seguinte, eu não estou entendendo. Primeiro você pecou e você manchou, estragou tua alma. Agora você vai estragar teu corpo? Quer dizer, você precisa dos dois para servir Deus e você está castigando eles. Isso não serve. Inclusive, se a pessoa pecou, tem o pecado, por exemplo, dos jovens, os adolescentes, os homens adolescentes começam a entrar, os hormônios, tudo fazem eles cometerem certos pecados que precisam de 83 jejuns para perdoar aquilo. Mas se o jovem, ele vai lá e vai ficar jejuando, e aí ele não vai conseguir rezar porque ele está jejuando, não é 83 dias direto, obviamente, mas ainda assim vai atrapalhar o estudo da Torá dele, o cumprimento das mitzvot. Então ele está pecando em dobro. Ele pecou quando fez o que não devia ter feito, e agora ele está pecando, que ele não está servindo a Deus como deveria. Então a matemática antiga, o pensamento, a lógica de que o jejum perdoava um pecado, já era, está ultrapassado, é proibido inclusive. E aí a gente mencionou que tchuvá, quando a pessoa vai fazer tchuvá, ele pensa em ser um novo homem, uma nova mulher. Eu sou uma nova pessoa. Também está errado. Por quê? Porque Deus te criou. Deus criou você do jeito que você é, para você se refinar. Ele não quer outra pessoa no teu lugar. Você é insubstituível. Não dá para eu virar, depois de um pecado, me arrepender e falar, agora eu sou outro eu. Como assim? E essa experiência que você passou, foi à toa? Pode ter sido negativa. Mas nada é tão ruim a ponto de você não aprender nada daqui em diante. Ser uma nova pessoa é você negar a tua essência. De repente eu não sou mais eu? Sim, sou eu. Eu fiz um pecado. Pretendo não fazer mais. Isso também tem um limite, certo? Porque está escrito que a pessoa nunca pode se achar tão forte a ponto de afirmar que nunca mais vai pecar. Vou tentar não pecar. Mas o erro que eu fiz, o pecado que eu cometi, eles têm que ser para me impulsionar a ser uma pessoa melhor, não outra pessoa. Porque, falando sobre mim mesmo, claro, o Levi que Hashem criou tem que ser o Levi, esse aqui. Não outra pessoa, não vou mudar meu nome e minha essência e me identificar de outra forma, porque eu sou eu. O pecado não me define e não pode deixar a minha autodefinição, quer dizer, não pode me trocar. Tchuvá, qual é a tradução da palavra tchuvá? Tchuvá não é arrependimento, é retorno. O que quer dizer retorno? Eu fui lá, eu cometi um erro, eu pequei, pecado grande ou pequeno, isso não importa agora. Então eu adquiri uma certa mancha na minha alma. O que eu tenho que fazer é limpar essa mancha e voltar a ser o puro que eu era antes. Não me trocar. Tchuvá é lashuv, retornar, lashuv Lashem, retornar para Hashem. Então eu me afastei dele por um certo motivo, está na hora de retornar. Não me transformar. Pelo contrário, aproveita aquele erro, aquele momento de fraqueza e se torne mais forte, não outro. Tchuvá, o retorno é dividido em 4 passos. Primeira coisa, a pessoa deve reconhecer o que ele fez. Ele deve saber exatamente o pecado que ele fez. E por que isso? Se a gente analisar os sacrifícios oferecidos no templo,
Existia um sacrifício oferecido após um pecado. Hatat. Ele tinha um valor definido. Agora, existia um sacrifício que era quando a pessoa não sabia se pecou ou não. Por exemplo, exemplo clássico da Halachá, tinha 2 pedaços de carne na minha frente. Uma era carne kasher e a outra era sebo, por exemplo, uma carne não kasher. E eu comi uma delas e eu não sei qual foi. Eram idênticas. E aí, agora eu preciso me arrepender. Mas eu não sei se eu pequei ou não. Então a pessoa tinha que oferecer um corban, um sacrifício muito mais caro. Porque é muito mais difícil a pessoa limpar um pecado se ele não sabe que ele pecou ou não. Se ele tem certeza que ele pecou, tá fácil, ele sabe o problema, ele sabe onde consertar. Agora, quando ele não sabe e não tem como averiguar, é muito mais difícil. Então o primeiro passo da tshuvá é a pessoa saber o que ela fez de errada. Depois, sim, ele tem que se arrepender. O arrependimento é parte da tshuvá, não é toda a tshuvá. E o que é o arrependimento? É aquele sentimento de desgosto. Não devia ter feito aquilo, poxa vida. Tanto quando é com uma pessoa e outra, ou uma pessoa e Deus, uma pessoa e outra, ele deve pedir perdão para outra pessoa, senão Deus não perdoa. Mas quer dizer aquele sentimento de, puxa, eu me afastei de você. Eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito. O terceiro passo, e que inclusive é mencionado por vários legisladores da Torá, como por exemplo o Maimônides, o terceiro passo que eles identificam como principal da tshuvá é falar, vidui, é falar o erro. Tanto que a gente olha na reza de Yom Kippur, e a gente repete várias vezes que pecamos, roubamos, fizemos isso e fizemos aquilo, tudo isso é o confessar. Mas outras religiões pegaram esse ponto e fizeram todo o centro, o confessionário, quer dizer, a pessoa ficar falando os erros. Não é só isso, mas é muito importante a pessoa virar para Hashem, falar, Tateniu, Abba, eu fiz isso de errado. Inclusive, se a pessoa falou apenas a palavra Hatati, pequei, já se considera como um Baal Tshuvá, como uma pessoa que fez a Tshuvá. E a quarta parte é a decisão de nunca mais fazer aquilo. Decisão de nunca mais fazer. Mas estar pronto para, se Deus nos livre, aquilo acontecer, a pessoa conseguir tentar se segurar. Qual é o teste para ver se a pessoa fez chuva mesmo? É quando ela está na mesma situação, ela não cair. E se ela caiu, próxima vez a gente vai se esforçar um pouquinho mais. Não se condenar, nunca se condenar. Deixa Deus fazer isso. E ele é Avinu Malkeinu, ele é piedoso, então ele vai levar de uma forma mais leve do que nós mesmos. Ou seja, esses 4 passos, nenhum deles a gente falou que a partir de agora você é outra pessoa. Não. Eu fiz um erro, eu reconheço, eu peço perdão e eu tomo a decisão de não fazer de novo. Mas eu continuo sendo eu mesmo. Mais forte dessa vez. Tanto que, uma prova muito interessante, o que acontece quando a pessoa faz chuva? O que acontece com os pecados dele? Ficam no passado? Será? Está escrito, seus pecados se tornam méritos. O que quer dizer? Que a pessoa, quando ela faz uma coisa equivocada, e ela faz chuva de verdade, ela retorna para Hashem, aquilo se torna um mérito. Por quê? Porque ela se aproximou ainda mais de Hashem, por causa daquele pecado. Tanto que uma pessoa que nunca faz pecados, de certa forma para Deus, é uma pessoa sem graça. Deus criou a gente para cair de vez em quando. Por que ela é sem graça? Porque é uma vida estática, monótona. Imagina uma montanha russa reta, constantemente na horizontal. Qual é a graça disso? Agora, quando a pessoa cai, e ainda assim ela pega a força daquilo para subir, isso é um mérito. A força, aquela energia usada para ele descer depois, é o que leva ele ainda mais para cima, como uma alavanca. Por isso que eu não posso ser outra pessoa quando eu faço tshuvá, porque eu não quero perder aquele momento. Realmente, foi um momento que não devia ter acontecido, mas aconteceu. Quem sou eu para controlar isso? Então aproveito aquele momento e uso aquilo ao meu favor. Então agora, quando eu fiz tshuvá, me arrependi e falei e não vou mais fazer, eu sou uma pessoa melhor ainda, não outra, mas uma pessoa melhor, mais forte, porque eu tenho experiência agora. E qual é a prova de que Hashem deseja isso?
Quando a gente fala no Yom Kippur, dos nossos pecados, a gente não fala hatati. Tem momentos que sim, mas o grande, achamno, bagadno, todos os pecados são no plural. Por que são no plural? Então tem uma explicação simples, que é no plural porque eu não fiz todos aqueles pecados. Então eu estou confessando por outro judeu que talvez não esteja na sinagoga naquele dia. Bonito. Mas existe uma outra explicação fantástica. Pecamos, roubamos, porque Deus estava junto com a gente naquele momento. Hashem está em todo lugar. Quando eu estava fazendo algo errado, Hashem estava lá comigo. Ele também causou aquela situação, não? Se Hashem, ele está em todo local, todos os lugares, onipresente, onipotente, ele causa todas as situações, então ele estava lá comigo. Talvez ele estava torcendo para eu não pecar, mas ele estava comigo. Então agora, quando eu retorno, eu chego muito mais próximo dele. Nós dois, Deus, nós dois nos afastamos. Agora está na hora de ficar mais forte. Quer dizer, o motivo do pecado é exatamente para depois a gente se elevar. Existem raras pessoas que nunca pecaram, que são os tzadikim, base do mundo, da existência do mundo em cada geração. Eles, a alma deles, ela não para em todas as estações para chegar aqui. Tem vários mundos, vários níveis. A alma vem direto para cá, por quê? Porque a gente tem que ter uma âncora, alguém que vai segurar a gente, que é muito mais forte do que tudo isso. Mas uma pessoa comum, Hashem causa o pecado dele. Ele quer ver o que vai acontecer depois também. Se ele vai retornar mais forte. Então, quando a pessoa faz a tchuvá, e ele assume não fazer mais, ele volta como uma pessoa melhor. Então, tudo aquilo que causou ele ser melhor, é aproveitado, não é jogado fora. Realmente, como que a pessoa acaba pecando? Tem na Torá uma situação muito desagradável de acontecer, que é quando uma mulher casada resolve se juntar com outra pessoa. Quando um marido, ele fica ciumento da mulher dele. Na prática não necessariamente aconteceu uma coisa, mas o homem desconfiava daquele amigo que estava sempre presente, falou, olha, por favor não fique sozinha com ele. E ela vai e fica. Tem todo um processo que era feito para verificar se ela traiu ou não traiu, não vem ao caso. Tem muitos detalhes interessantes depois, a gente pode discutir em outra aula, muitos. Inclusive, o marido tinha que apresentar a esposa para o sacerdote, só que se o marido não se comportava bem, ele não fazia isso. Porque senão o tiro saía pela culatra. Muito bem. Quando a Torá escreve kitistei isto, quando a mulher se desvia, a palavra tiste deveria ter um samach, a letra samach lá. Só que no lugar do samach tem a letra sin. Para quem conhece bem o alfabeto, visualizar o samach é aquele redondo, o sin é como é isso aqui, um M ao contrário. E em vez de usar o samach, a Torá usa o sin. Por quê? Porque o sin, ele pode ser lido também como shin, e aí a palavra vai ser kitiste isto. Quando a mulher não se desviar, mas tiste é uma linguagem de loucura, de estudo. Por que uma pessoa peca? Então a Kabbalah diz, uma pessoa peca porque entra nele um ruach shtut, um espírito de bobagem, e faz ele pecar. Deus causa isso, que a pessoa pode entrar um espírito de bobagem, desviar a pessoa do caminho. O que representa isso? Isso é muito forte. Quer dizer que o pecado não é a pessoa. Quando a gente fala do maior pecador do povo, está escrito que até o maior pecador, ele é cheio de mitzvot, de boas ações, como uma romã. Por isso que a gente come romã em Rosh Hashanah. Para representar que não importa o nível, mesmo a pessoa mais baixa está cheia de boas ações. A gente não fala que ela está cheia de pecados, porque o pecado não define uma pessoa. A pessoa peca por conta de um espírito de bobagem que entrou nela. Então o que ela tem que fazer depois é se limpar daquilo. Mas Chas v'Shalom, Deus nos livre definir a pessoa como uma pecadora. Quem somos nós para fazer isso com alguém? Quem sabe todas as boas ações que essa pessoa fez? E por isso mesmo,
que quando essa pessoa quer fazer tchuvá, retornar, diferentemente do que antigamente, que falavam que tinha que se penalizar e tudo isso, é rápido. A tchuvá é muito rápida. Quer dizer, a pessoa reconhecer o que ela fez, falar Tatenium, que em Yiddish quer dizer papai do céu, me perdoa por isso. Pronto, de repente, nesse momento, ele já é um tzadik, ele é um justo. Ele já não é mais aquele, entre aspas, pecador. Ele é um justo e mais do que um justo. Está escrito que onde um penitente, uma pessoa que retorna, um Baal Teshuvah, o nível dele elevado, nem o maior justo consegue alcançar aquilo. Como é possível? Por que o maior Rebbe não consegue chegar no nível de alguém que retorna à sua origem? Por que ele não chega a esse nível? Porque aquele que retornou, que pecou um monte e retornou, ele está com uma bagagem enorme. Afinal de contas, todos os pecados se tornaram boas ações. Então some isso, as boas ações que ele já tinha, e ele é maior do que um tzadik. Por isso que é algo muito rápido. É interessante quando a gente lê as cartas do Rebbe de Lubavitch, falando, muitas pessoas escreviam pedindo como se recuperar de um pecado, e pecados muito fortes. O Rebbe falava principalmente Hesser Hadat. O que quer dizer Hesser Hadat? Tira a tua cabeça disso. Primeira coisa. Mas Rebbe, eu tenho um vício terrível. Imagina cada um aí, imagina o vício que ele quiser. Eu tenho esse vício, garanto que já perguntaram isso para o Rebbe. Do que você está pensando? E o Rebbe falava, a primeira coisa é Hesser Hadat. Tira a tua cabeça disso. Quer dizer, começa a focar em outra coisa. Esse é o princípio da tchuvá. Não adianta ficar se remoendo naquilo. Tem que reconhecer que fez, bola para frente. Siga a vida. Não fica se remoendo naquilo. Se eu falar para um aluno meu, no meio da aula ele está falando sobre futebol, e eu falar para ele, para de pensar em futebol, o que ele vai fazer até o final da aula? Passar toda a seleção do Santos, do Corinthians, tudo na cabeça dele durante a aula toda. Por quê? Porque eu falei para ele, não pense naquilo. Então ele vai pensar. O Rebbe falava, tira a cabeça disso. Pense em outra coisa, vai focar em outra coisa. Isso é tchuvá, porque você é muito maior do que aquele pecado cometido. Você, a tua origem é pura, é bela, é espiritual. Retorne aquilo. Para de ficar se remoendo na lama. Caiu na lama, tudo bem, vai tomar um banho e continua. Por isso que Maimônides fala, tchuvá é falar para Hashem, eu pequei. E continua, segue em frente. Tem uma história do Admor de Vishnitz, o Rebbe de Vishnitz. Certa vez ele estava em Nova York e ele se hospedou na casa de um Polish Chassid. Vishnitz, Polish, são várias Hassiduyot, são várias linhas de Hassidut. Polish são os poloneses. E aí o Rebbe de Vishnitz falou, olha, eu quero visitar o Rebbe de Lubavitch. Aí o dono da casa, o Polisher, falou, muito cuidado com o Rebbe de Lubavitch. Se espantou? Como assim? Cuidado. O Polisher falou, ele é um homem um pouco diferente. Ele contou a história dele. Muitos anos antes, ele tinha ficado muito doente. Ele precisou fazer uma cirurgia e ele teve que ficar internado no hospital por muito tempo. O hospital não ficava perto da residência dele, então a esposa dele vinha de vez em quando. Só que sabe, quando a pessoa vai ficar muito tempo, no começo visita a cada 2 dias no hospital. Depois visita uma vez por semana e vai diminuindo. Por quê? Porque a pessoa tem os cuidados e a vida em casa tem que continuar, tem as crianças. E naquele hospital tinha uma enfermeira que cuidou muito bem desse Hassid. Muito bem, dava muita atenção. E as coisas foram acontecendo e eles acabaram se envolvendo. Quer dizer, ele gostou muito dela, ela gostou muito dele. Então eles combinaram que no dia que ele tivesse alta, eles iam embora juntos. Sabe, a esposa já não vinha, e ela dava tanta atenção, e etc. O coração começou a pesar e eles tomaram aquela decisão. E aí, as coisas foram acontecendo. Sexta-feira, ele ia ter alta e eles iam escapar os dois. De repente, no hospital, na recepção, alguém liga para esse Hassid. Na época não tinha celular, WhatsApp, não tinha nada disso. Então ligam para ele, ele tem que atender na recepção do hospital. Então ele vai lá na cadeira de rodas, atende, e quem está lá é o secretário do Rebbe de Lubavitch. O que está acontecendo?
Então o secretário falou, olha, eu estou atrás de você há muito tempo, o Rebbe mandou eu te ligar, estava te procurando de hospital em hospital, finalmente te achei. E a mensagem do Rebbe é a seguinte, você vai ter alta, se eu não me engano era naquele mesmo dia, você vai ter alta, você vai pegar suas malas e vai para casa. Levanta da cama, vai para casa. O homem falou, mas calma, não é bem assim, eu não posso ir para casa hoje. Perdão, não era o dia da alta dele, era o dia antes. Ele falou, eu não posso ir para casa, vou chegar em cima do Shabat. Confundi um pouco os dias da semana. E aí o secretário do Rebbe falou, não tem isso. O Rebbe mandou você levantar e ir para casa agora. Ele ficou tão chocado que ele ligou no modo automático, levantou, pegou as coisas dele e voltou para a casa dele. Então o Hassid, o Poelish Hassid falou, eu não sei como o Rebbe me encontrou lá, mas ele sabia exatamente o que eu estava planejando. E ele me mandou tomar ação, e realmente ele voltou para casa, fez um pouco de terapia provavelmente, para voltar com sentimentos que ele deveria ter em casa. Isso é tchuvá, é ação, vai e faz, não fica se remoendo naquilo. Não vai ajudar ninguém. Inclusive, essa é a tática do Yetzer Hara. O mau instinto, o que ele faz com a pessoa? Ele faz a pessoa pecar e depois faz a pessoa ficar com depressão por causa disso. Ai, como que eu fiz isso? Eu não presto? É muito normal esse sentimento. Eu não sirvo para nada. Olha o nível que eu cheguei. Isso também é Yetzer Hara. Isso não é tchuvá. Tchuvá quer dizer levantar do pecado. Bora. O que eu vou fazer agora para não cair de novo? Beleza, eu não devia ter feito isso em tal lugar, eu não passo mais naquele lugar. Pronto, ação. O Rebbe quer que levanta da cama e volta para casa. Imediatamente, não ficar se remoendo, pensando como que ele vai resolver isso. E sim, resolver na hora. Mais uma história para o final do nosso shiur. A gente mencionou semana passada o Rab Aryeh Levin. A gente falou que era um rabino em Jerusalém, um rabino muito carinhoso. Ele tinha sido antes rabino em Moscou. E uma vez veio um judeu para ele e falou, olha, Rebbe, rabino, eu tive um filho e eu quero fazer Brit Milá nele. Minha esposa é judia, então eu gostaria de fazer o Brit Milá nele. O rabino falou, claro, pois não, eu mesmo sou moelo, eu posso fazer. Me diz o endereço, eu vou juntar mais o minyan de judeus para ir fazer o Brit na tua casa. Aquele homem falou, não, Rebbe. Não. Eu quero eu e você. Eu vou segurar a criança, você faz Brit Milá e pronto. Não era época de perseguição religiosa, nada disso, mas esse homem queria uma coisa muito secreta e rápida. Tá bom? Então o rabino foi na casa daquele homem, de repente ele vê, a casa está coberta de cruzes. Aquele homem vendia cruz. Era o business dele. Aí o rabino ficou meio assim, né? Não sabia se podia entrar, não podia entrar. Mas claro, o Yehudi tem que fazer o Brit Milá. Então ele entrou, ficou assim. Não sei como que ele resolveu isso, mas ele fez o Brit Milá. E aí ele perguntou para aquele homem, me diz uma coisa, por que você quis fazer Brit Milá no teu filho? Eu vejo tua vida aqui, você não se identifica como judeu. Tua casa tá mais cheia do que igreja. E agora você quer Brit Milá no teu filho? Por quê? Então, o homem falou o seguinte, eu quis fazer secreto, porque eu imagino que meus clientes vão falar, se souberem que eu fiz Brit Milá no meu filho. Sério, eles não sabem que eu sou judeu. Meu business vai quebrar. E o jeito que eu fui criado, e os acontecimentos da minha vida, me levaram a ter esse estilo de vida. Então eu não tenho mais jeito. Mas eu quero que pelo menos meu filho, se a oportunidade se apresentar para ele, dele viver uma vida judaica, eu quero que ele tenha portas abertas para isso. Tu imagina, se ele não tiver nem Brit Milá, como é que ele vai provar que ele é judeu e não sei o que mais? Então pelo menos eu quero propiciar isso para ele. Aí o rabino falou que aí ele entendeu que está escrito no Shir HaShirim, na obra do rei Salomão, que diz, Einecha Keyonim, teus olhos, os olhos do povo são como pombas. Falou, por que pomba? Por que não outra ave ou outra coisa? É porque a pomba é um pássaro que nunca se afasta do ninho. Está sempre por perto, está sempre de olho no ninho. Assim também é a alma judaica. Ela está sempre rondando por perto. Pode ser que aquele mesmo judeu ele não vai fazer tchuvá, não vai retornar na vida dele, mas ele está de olho pelo menos para o filho dele. Tchuvá
é essa porta aberta. Essa porta aberta para o retorno, não para ser uma pessoa nova, mas para um retorno para Hashem. O Rebbe de Lubavitch, ele tem inclusive um livro de ditos dele sobre o que a gente aprende de várias coisas. Tem o que a gente aprende do engenheiro, o que a gente aprende do jogo de xadrez, até do futebol tem. E o Rebbe fala o que a gente pode aprender da lavanderia. Lavanderia de roupas. A roupa, quando ela suja, depende da sujeira, a gente não pega e joga fora ela. A gente vai e lava ela. A mesma coisa com a alma quando peca. A gente não troca, a gente não vira outra pessoa. A gente lava. Agora, como que a gente lava a roupa? Então, precisa ter 3 pontos fundamentais para lavar uma roupa. Água. A água tem que estar quente. Bom, hoje em dia tem lavagem a seco, é um pouco mais complicado. Mas geralmente uma roupa em casa a gente usa lá com água. Melhor ainda com água quente. E algum outro produto químico, sabão, alvejante. E aí já passa dos meus conhecimentos lavanderísticos. Certo? Mas tem que ter esses 3 pontos. Água, o calor e produto químico para lavar direitinho. Para limpar a alma também precisa dessas 3 coisas. Primeiro, a água. A água é comparada com a tefilá, com a reza. Semana que vem a gente vai quebrar esse conceito de reza também. Mas por enquanto, fiquemos com o falar com Deus, rezar. Como está comparado, Shifri Kamaim Liber, que meu coração jorre como água. Esse é o conceito da reza. Então a pessoa quer retornar para Deus, ele deve falar com Deus, deve rezar. Depois tem o calor da água. O que quer dizer o calor? Não basta falar palavras do Sidur. Ficar falando. Deus criou papagaio o suficiente na Amazônia. Não precisa a gente também rezar como papagaios. Tem que ter calor dentro daquilo. Tem que ter calor na nossa vida judaica. Não apenas fazer porque eu tenho que fazer, porque minha mãe fazia, porque está escrito que tem que fazer. Tem que ter calor. Hayut. E também tem os produtos químicos que é o que a gente adiciona. Então a pessoa vai fazer tchuvá, põe um pouco de tzedakah por causa disso, melhora alguma mitzvah, se impõe algum limite para não cair de novo. Tudo isso são produtos químicos que vão limpar aquilo e deixar aquela roupa melhor. Então que possamos lavar a nossa alma, lavar a nossa roupinha individual de cada um, se preparar para Rosh Hashanah. Lembrando, arrependimento é coisa do passado. Literalmente. Vamos olhar para frente, retornar à nossa origem, que é tudo de bom. Inclusive, eu esqueci de mencionar por que tchuvá quebra qualquer mau decreto, como a gente mencionou no começo, que está no Netan Tokef. Por que o retornar quebra qualquer mau decreto? Porque o mau decreto foi feito por conta daquele pecado. Quando eu retorno, aquele pecado está limpo, não tem mais por que acontecer aquele decreto. Acabou, eu estou unido com Deus. Se eu me unir com Deus, eu retornei à minha origem pura, como que Deus vai fazer um mau decreto sobre si mesmo? Não dá. Então, tchuvá automaticamente quebra, e vai quebrar com certeza esse ano, qualquer decreto negativo, qualquer coisa negativa que Hashem possa ter colocado sobre a gente, que possamos retornar àquela beleza e pureza que temos lá dentro, tínhamos mais claro quando éramos criança, mas a gente consegue revelar isso novamente, e que tenhamos todos um Shana Tová Umetuká. Shkoyach a todos que participaram, Geni, Berta, Silvio aqui pelo Facebook.